podcast Bastidores da Política vai tratar hoje de um intercâmbio super interessante para você que tem entre 20 e 30 anos. É um intercâmbio da Alesp com uma instituição ligada à Unesco e que vai levar 2 jovens que residam no estado de São Paulo com 20 a 30 anos para participar de um intercâmbio na Itália no próximo mês de setembro. Para falar mais sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber a assessora parlamentar aqui e ligada ao ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, a Rebeca Luiza. Rebeca, obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Renata, pelo convite. O que significa esse intercâmbio? Dá detalhes para a gente. Primeiro, as inscrições vão até quando? As inscrições vão até o dia 24 de julho, agora, e esse intercâmbio, ele é uma ação internacional do ICAR Unesco, que ele visa principalmente em trazer jovens do mundo inteiro, desde gente de Israel, gente de Moçambique, do mundo todo mesmo, para trocar experiências sobre a luta antidiscriminação, qualquer tipo de antidiscriminação. Rebeca, e quem que pode participar desse concurso ao intercâmbio de 2 bolsas para a Itália em setembro? Jovens de 20 a 30 anos que falam inglês fluente e que têm atividades comprovadas na luta antidiscriminação. Sendo essa luta antidiscriminação desde luta antirracista, contra preconceito religioso, para favorecer a acessibilidade de pessoas que são desfavorecidas a certos trabalhos, enfim, de tudo quanto é tipo. Porque como é um intercâmbio internacional, até mesmo assuntos que a gente acha que não são tão... A gente descobre pontos novos lá e isso é muito legal para esses jovens. Inglês fluente é fundamental. Inglês fluente. E como é que vai dar essa questão da classificação? Como é que vocês vão fazer aí a eleição de entre tantas centenas de inscrições que vocês vão receber até o próximo dia 24 de julho aqui na Alesp? Então, a gente precisa ser o mais neutro possível nessa escolha. Não podemos colocar nenhum grau de julgo em cima deles, não é mesmo? Então, a gente precisa só que eles comprovem todas essas informações. Então, eles precisam dar para a gente um certificado de proficiência em inglês e tem uma série de documentos que eles podem dar para comprovar também a atuação na área de antidiscriminação. Esse engajamento. Isso. Desde, por exemplo, cartas de interesse, de instituições que são vinculadas, comprovante de voluntariado, comprovante de trabalho. A gente tentou facilitar ao máximo para essa pessoa poder realmente ter acesso a isso. E esse intercâmbio que vai acontecer na Itália no mês de setembro? Gente do mundo inteiro, jovens do mundo inteiro. E lá, como que vai ser abordado? O que será discutido? Perfeito. Lá eles têm algumas atividades principais, com foco sempre no pensamento glocal, que significa pensar global e agir local. Pela Unesco. Então, eles pegam esse intercâmbio de ideias desses jovens do mundo inteiro e o que deu certo, por exemplo, na Namíbia e pode ser refeito talvez em Nova York, ou o que deu certo em Israel e pode ser trazido para o Brasil, ou o que deu certo também no Brasil e pode ser levado para Moçambique. É muito legal mesmo. O nome correto é Bootcamp Juvenil para Cidades Inclusivas e Sustentáveis da ICAR Unesco. Isso, essa é a nossa proposta. É a proposta. Isso. E como é que tem sido a procura já a partir do anúncio da entrega dessas bolsas para intercâmbio aqui a partir da Alesp? Olha, a gente publicou o edital dia 11 e a gente já teve muitas iniciativas de inscrição, porque como tem essa questão dos documentos, as pessoas já estão procurando conseguir buscar tudo isso e já se inscrever e está sendo muito legal essa recepção. O prazo pode ser prorrogado ou não? Não, o prazo é muito curto, justamente porque como a gente precisa emitir as passagens, enfim, é específico. E tem um detalhe importante, né? A pessoa precisa ter o passaporte em dia, né? Isso. Porque não dá tempo de, num período tão curto, conseguir emitir o passaporte para viajar já em setembro. Isso é verdade. E quando é que vocês divulgam o resultado dos aprovados? A divulgação do resultado dos aprovados final é para o dia 8 de agosto. Esse evento, ele está em sua 3ª edição, mas é a primeira vez que o ILP e a Alesp participam? Isso mesmo. Esse é o início de uma parceria que a gente imagina ser bem frutífera entre o ICAR Unesco e o ILP, que visa justamente poder mostrar
as ações que a Assembleia está tendo sobre os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Unesco. Isso também é discutido aqui, não só na Assembleia, mas junto aos jovens no estado de São Paulo. Como é que você observa isso? Olha, com certeza, principalmente porque esse ano o Brasil sediou o G20. Então, os olhares internacionais estão virados para cá, e esses jovens que têm essa vontade, esse querer de trabalhar políticas não só locais, mas também estaduais, federais, enfim, eles estão vendo que a voz deles pode fazer diferença sim. Então, eu vejo que existem ações muito legais, apartidárias, sem questão de nenhum lado em específico, que estão se unindo para justamente tentar trabalhar essas questões, para pensar aí para frente mesmo. Você falou que a pessoa precisa ter entre 20 e 30 anos, estar envolvido com alguma causa e precisa ter nascido no estado de São Paulo? Como é que é isso? Idealmente, tem que ser residente do estado de São Paulo. A pessoa precisa nascer no Brasil. Porque a LESP ela visa dar essa visibilidade para os jovens paulistas. Esse jovem que vai para o bootcamp, ele vai representar o estado de São Paulo. É uma responsabilidade grande, né? E depois na volta tem trabalho também. Tem trabalho. E como é que é esse trabalho da volta? Para quê? Para os felizardos que forem para a Itália. Quando ele voltar, ele tem que entregar para a gente um relatório que vai ser publicado no caderno do ILP, que é um caderno de publicações de artigos científicos muito legais. Então, esse relatório ele também vai servir como atividades de boas práticas. Como a proposta desse intercâmbio é justamente que esse jovem apresente ideias e recolha também possibilidades, ele precisa trazer alguma coisa para a gente, para o nosso estado. E eu acredito que isso vai ser muito bom para o crescimento cada vez mais da ideia da democracia jovem, né? O que significa integrar o jovem já desde a adolescência nessa questão do legislativo paulista, na política, nos fundamentos, em políticas públicas? O que isso significa para você, Rebeca? Para mim, olha, eu acredito que significa um futuro mais justo. Porque eu sempre cresci ouvindo que nós éramos o amanhã, que nós éramos o futuro, mas na verdade o futuro está sendo feito agora. E quais são as possibilidades que a gente tem para expandir tudo isso? A partir de uma educação cívica, a partir de uma educação política, esses jovens podem ter uma participação cada vez mais afinca no meio político, no meio público, e não vai ser só mais uma coisa de feed de Instagram que vai descer para baixo e pronto, mas pode ser uma coisa realmente participativa. Agora, o Instituto Legislativo Paulista, um braço aqui da LESP, criou recentemente, ainda no primeiro semestre, todo um projeto Democracia Jovem. Detalha para gente. O projeto Democracia Jovem é o meu bebezinho, né? Agora, nessa gestão do ILP, ele veio justamente para trazer esse jovem mais perto da gente. O ILP é esse instituto aqui dentro da LESP que ele tem um contato direto com o cidadão. E a gente sente que... Jovem ou não. Jovem ou não. E a gente quer trazer esse jovem mais para cá. Então, o Democracia Jovem, ele tem 2 braços principais, que esses braços também têm seus dedinhos, né? Então, o primeiro braço é o presencial, que é o LESP de Portas Abertas, que é uma parceria do ILP com a comunicação social da LESP, que a gente traz esse jovem para cá, ele conhece, na verdade, jovem de todas as idades, viu? Tem jovem que está jovem há mais tempo, mas continua sendo jovem. Que aí ele conhece a LESP, ele vê como que é o funcionamento e também tem educações específicas. Por exemplo, se tiver alguma demanda para falar sobre, desde relações humanas mesmo, até mesmo alguma educação sobre a construção da democracia, enfim, a gente consegue pegar esse público e receber muito bem na casa do povo. Vocês recebem demandas da sociedade? Recebemos e a gente tenta trazer cada vez mais através do projeto Democracia Jovem e também, por exemplo, os outros projetos como o Observatório Legislativo, do ILP, etc. No caso da Democracia Jovem, do projeto de Portas Abertas, a gente vê muita criança aqui, muitas escolas, isso também integra, né? Faz parte, né? 100%. O Democracia Jovem, da parte do Alesp Portas Abertas, é o que mais abrange todos os públicos, né? Mas aí a gente também tem o Alesp... o projeto do Jovem Legislador. Isso, muito obrigada, o projeto do Jovem Legislador. O Jovem Legislador, ele também foi lançado no dia 15, porque o dia 15 foi o dia da educação legislativa, e ele é nosso outro braço que é virtual. Por que virtual?
porque São Paulo tem mais de 600 municípios. E a gente tem que ser democrático. Como que a gente vai conseguir alcançar todos esses lugares, entendendo que tem problemas também de transporte, enfim, tem algumas outras coisas que acarretam dificuldades para chegar aqui na casa do povo. Então, a gente visa, pela parte da inclusão, fazer esse curso também de educação cívica e democracia, disponível a todos eles. E para conseguir acessibilizar também, a gente faz parcerias com câmaras municipais, para também, para esse jovem que não tiver acesso à internet por algum motivo, poder acessar por lá. E esse curso que vocês começam a ofertar agora em agosto, no segundo semestre, o curso do Jovem Legislador, ele dá algum tipo de conclusão, de certificado? Tem alguma prova? Ah, não. Ele dá certificado, sim. Ele foi pensado em cima da BNCC, que é a Base Comum Educacional Nacional, né? Então, ele também serve como um conteúdo paradidático para os professores se apoiarem. Então, a gente quer tanto dar uma educação espontânea para esse jovem, como também apoiar o professor na educação cívica. E o interesse já tem sido muito grande, porque será um curso online, né? Sim, temos um interesse bacana. Quantas horas bacana. aulas são, você sabe dizer? São 8 aulas. Cada semana de aula tem, após uma semana de atividades, para a gente conseguir recolher como que esses jovens estão se dando com essas aulas, se eles estão gostando ou não, se eles estão realmente captando alguma coisa delas. E a gente dá a certificação após. A procura está sendo bem grande, está sendo bem bacana. Você se recorda dos temas que são colocados nessas semanas? Claro, a gente pega desde a introdução à democracia até o papel do legislador, e a gente termina também falando sobre um pouco de advocacy. Porque, por exemplo, se a gente faz simulações legislativas, pode ser muito bonito, mas a gente entende que, no final, nem todos eles acabam efetivamente virando um deputado, ou um vereador, ou até mesmo um prefeito, enfim. Porque tem outras camadas nessa construção que talvez eles mesmos não se interessem em cargos eletivos. Então, o que eles podem fazer com toda essa vontade de trabalhar, de mudar o mundo que todo jovem tem? O que ele pode fazer a partir disso? Então, quando a gente ensina um plano de advocacy, ele entende os outros possíveis caminhos que ele também pode seguir através da política. Isso pode ser um curso fundamental para uma construção de uma carreira política, mas também um curso que agregue o seu dia a dia. Isso sim, com certeza. Vocês também deverão receber muitas inscrições para esse curso através de pessoas que trabalham na comunicação, da própria imprensa. Isso sim. Com certeza, Renata. Por favor, vem com a gente. Ah, vou sim. Depois quero ver aí o certificado, fazer a prova, como é que funciona isso. E eu gostaria que você falasse mais do trabalho do ILP, o Instituto Legislativo Paulista, do maior parlamento estadual da América Latina, que é aqui a nossa casa, que é a LESP. A gente tem que colocar isso com bastante orgulho no peito, né? Sorriso e brilho nos olhos, né? Isso sim. Tanto que, assim, dentro do... Só um aspas antes. Quando em 2015 foi assinado por vários países do mundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, São Paulo, o estado de São Paulo, já tinha alguns desses pontos resolvidos. Porque a gente é tão grande, a gente tem tantas potências que, por exemplo, a saúde, as metas principais, que são metas para a gente conseguir equalizar todos os espaços, né? Elas já estavam em andamento por aqui. Mas sim, o ILP, ele tem esse trabalho diretamente com o público para conseguir trazer ele para entender mais o parlamento, para entender mais o legislativo. Então a gente tem algumas parcerias muito legais, muito importantes, com até mesmo órgãos que já são do executivo, como o IPT, que é um instituto de pesquisas tecnológicas, que a gente traz vários temas também focados nisso, desde, por exemplo, problemas da cidade, do ambiente construído, ou até mesmo sobre as nossas áreas verdes, agropecuária, e aí a gente tem parcerias com a FAPESP, enfim, bem bacana. Retomando ainda a questão do intercâmbio que a LESP vai promover com a Unesco, cujas inscrições terminam agora no próximo dia 24 de julho, para jovens entre 20 e 30 anos que tenham inglês fluente, que sejam ligados com várias instituições que atuem nessa área de questões antidiscriminatórias. Eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto
da Unesco que trabalha a coalizão de cidades sustentáveis e inclusivas. O ICAR Unesco é uma rede internacional que tem mais de 500 signatários, todos relacionados a organizações governamentais, desde cidades até mesmo estados, enfim. Porque o conceito de cidade ele é muito amplo mundialmente, né? Que todas elas buscam sobre um mundo mais inclusivo, mais sustentável, e é uma rede de parcerias. Que é mais ou menos o que esses jovens vão fazer nesse intercâmbio, né? É uma troca de experiências, uma troca de companheirismo internacional para conseguir sanar questões relacionadas à sustentabilidade e inclusão. E é a questão do futuro, né? O presente que a gente trabalha para o futuro, o que a gente vai estar plantando hoje para colher amanhã, né? 100%. E você tem recebido também muita procura por pessoas mais jovens do que 20 anos? Olha, isso eu não posso falar agora, mas recebendo, a gente sempre fala que tem outros projetos aqui do ILP que nós estamos desenvolvendo, que também pode ser abrir as portas para ele, né? Estamos de portas abertas a receber esses grupos. Por isso, justamente, a gente tem esses 3 projetos, né? O Alesp de Portas Abertas, ele abrange a todos. O curso Jovem Legislador, ele é específico para o ensino médio, mas isso esse ano. Nada impede que ano que vem a gente jogue para o fundamental também, ou até mesmo especificamente para os jovens de faculdade, enfim. Nossa, ampliando bastante, aí agregando o conhecimento em todas as faixas etárias, né? Isso, o bebê nasce, ele começa a andar e vai crescendo cada vez mais, né? Você já chegou a presenciar a visita de portas abertas aqui na Lesp? Ai, é a coisa mais linda do mundo, principalmente quando são com crianças, assim, elas são muito puras, são muito honestas nos pensamentos e julgamentos, Primeiro, né? que o Palácio 9 de... que o Palácio já... impressiona a todos pelas dimensões, né? Isso sim. Até mesmo no começo desse ano, a gente teve a visita de um desses representantes da Unesco aqui. E ele mesmo ficou impressionado com a nossa arquitetura. E a gente pode falar, isso aqui é brasileiro. E em relação à visita das crianças, que comentários, que observações você tem? Em janeiro, em julho, a gente recebe muito as crianças do Recreio nas Férias. E, assim, cada criancinha pequenininha que fala, nossa, mas o que um deputado faz? Aí a gente explica para eles e eles têm umas reações, assim, cada uma mais espontânea que a outra, é muito fofo. E alguns chegam a falar assim, eu quero ser deputado, eu quero trabalhar aqui, quero ser político. Chega, no dia do lançamento, dia 15 de maio desse ano, a gente teve alguns deputados que acabaram encontrando esses jovens no corredor e cada um teve uma coisa, começaram a explicar sobre os projetos, alguns jovens discordaram de projetos, outros apoiaram projetos e a gente conseguiu ver uma discussão muito legal. A integração. A integração mesmo. Aproximar a população, o povo, de quem faz a legislação paulista é importante? É completamente importante. Eu acho que é o mote principal do ILP aqui. De estar fazendo essa integração. Isso. Que justamente por esse foco do ILP, que é trazer o público, para trazer o próprio cidadão para cá, né? Inclusive, eu gostaria de destacar para você que nós temos o podcast Bastidores da Política, que estamos papeando nesse momento. Mas também tem um podcast da Lesp, onde a gente conversa com inúmeros parlamentares, e não só com os parlamentares, mas principalmente com funcionários da casa, com chefes de gabinete, assessores. Quando chegam à Lesp, eles fazem muitos cursos no ILP, porque são todos cursos online. Então, vocês abastecem toda uma comunidade com todo o conhecimento puro e básico do que é toda a questão do legislativo, né? Isso mesmo. E, Renata, eu acredito que até o podcast em si, os programas aqui da TV Alesp, são programas que também contribuem nessa parte de acessibilizar a Alesp, humanizar a Alesp para o cidadão. O aproximar, né? É isso mesmo. Em relação aos mais velhos, o que você vê, ou se você já viu visitas dos mais velhos, até mesmo também a gente tem idosos que frequentam aqui, que vêm, tiram foto também, aproveitam nessa visita de portas abertas, vão apenas não ao palácio, ali no plenário JK, que é o plenário principal que nós temos na casa, mas também eles sobem aqui nas instalações da TV. Como é que é? Olha, eu acho que uma coisa que eu percebo e vão muito... tirando foto, querem isso tirar mesmo. Foto.
eu percebo muito a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu vim aqui pela primeira vez. O brilho nos olhos. Eu vejo eles mostrando, tirando foto, mandando no WhatsApp, compartilhando áudio, sempre falando, olha, eu tô aqui, olha, isso aqui é real. Eu ouvi o deputado que eu votei, eu vi aquele outro que eu também não votei, não gosto muito, mas estava aqui, sabe? Isso é muito, muito, muito legal. Isso incentiva mais o trabalho. E a gente sente. O sentir que incentiva. É isso aí. Quando você pisou pela primeira vez aqui, foi já com foco no trabalho do ILP? A primeira vez que eu pisei aqui na Lesp foi, na verdade, para uma reunião de trabalho, porque antes de vir para cá eu trabalhava no Farol de Combate ao Racismo, pela Secretaria de Relações Internacionais do município de São Paulo. E eu vim tratar algumas questões relacionadas a isso. E me encantei, né? O bichinho mordeu. O bichinho mordeu. Olha, fala até emocionada. Foi. E eu nem imaginava que eu viria trabalhar aqui, né? Mas quando eu estava trabalhando ano passado, com a Unesco, justamente, eu recebi uma mensagem da Agnes, que é a diretora-presidente do ILP, me convidando para vir para cá. E eu fiquei, gente, será? E a gente acabou conversando, falei com ela sobre os projetos, ela falou quais eram as visões que o ILP queria trazer para cá, bateu uma sinergia muito legal, e agora a gente está aí, com o bebê já parido, né, já nasceu, e estamos ensinando ele a ir andando por aí. E estão conseguindo, então, implementar esses projetos. E para o ano que vem, tem muita novidade por aí? Ano que vem a gente quer crescer. Com todos esses projetos, a gente quer trazer, claro, entender o que a gente conseguiu aprender com esses nascimentos, né? Entender o que a gente pode melhorar, o que a gente pode expandir, o que a gente deve corrigir e crescer cada vez mais. Você tem a formação em artes visuais e produção cultural. Isso. Como que é trabalhar nessa área de cultura, também com questões antidiscriminatórias e a política e políticas públicas? Olha, eu entendi que, na verdade, quando eu fui fazer artes visuais, foi porque eu sempre tive uma vontade muito forte de fazer algo, porque eu entendi muito que a arte é uma forma que a gente tem para expressar as nossas questões do ser humano. Então, o que me trazia muito era sempre o grafite, a arte urbana, tudo conectado à cidade. Mas eu acabei entendendo que não é só a representação imagética que me atrai, mas também o ver que as coisas estão dando certo, o ver de cidadão no meio disso. Então eu parti para a produção cultural, onde a gente entende como que funciona e qual a importância do poder público no meio disso tudo. E foi aí, filho, uma coisa atrás da outra e a gente está aqui. As especializações relacionadas a questões internacionais, questões governamentais, elas acabam sendo um caminho natural para essa busca sobre uma cidadania mais ativa. Encerrando o podcast Bastidores da Política, onde os interessados para esse intercâmbio Alesp e Unesco podem encontrar informações, lembrando que as inscrições terminam em 24 de julho e a viagem para a Itália acontece em setembro. Isso, a gente está tentando acessibilizar ao máximo. Então, o edital em si, ele está publicado no Diário Oficial. Mas nós temos também na página do ILP, a parte das inscrições, explicando como funciona com o cronograma. Dentro do site aqui da Lesp. Isso, no portal da Lesp nós também temos, e nas redes sociais também estamos colocando todas as informações possíveis. E se tiverem qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Qual o site do ILP? É um site específico ou ele é um braço do site da Lesp? Ele é um braço do site da Lesp. Ah, então tá bom. Olha, agradecemos muito a sua participação e, por favor, depois traga quem foram os eleitos para participar desse intercâmbio, mas acho que muito mais interessante será trazê-los aqui à volta para a gente poder conversar como é que foi então essa participação. Fechado. Ah, então marcado. Tá muito obrigada, Rebeca Luiza. Nós tivemos o prazer hoje de conversar com a assessora parlamentar do Instituto Legislativo Paulista, que falou sobre esse intercâmbio entre a Lesp e a Unesco, que vai enviar 2 jovens agora em setembro para a Itália. Muito obrigada. Prazer imenso. Fique sempre com a gente e tenha todas as informações sempre aqui no site da Lesp. Até mais.